Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas do país. Informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Você vai ver neste programa, no Rio Grande do Sul, comissão criada após a tragédia da Boate Kiss propõe novas leis de prevenção contra incêndios. E a Assembleia de Minas Gerais realiza um fórum para debater a mobilidade urbana. Direto do Congresso, Câmara lança um livro sobre racismo e amplia o debate sobre igualdade racial no ambiente de trabalho. E o Senado analisa uma proposta surgida no projeto Jovem Senador, que elimina o uso de sacolas plásticas. No quadro Vitrine, você vai conhecer um pedacinho do Japão, no centro de Belo Horizonte. E na Janela Cultural, a história de um dos mais antigos monumentos do Rio de Janeiro, os Arcos da Lapa. Na Assembleia do Rio Grande do Sul, uma comissão analisou durante 4 meses as leis estaduais de prevenção contra incêndios. A comissão foi criada depois da tragédia na Boate Kiss, que em janeiro deste ano causou 242 mortes. Depois de 4 meses de trabalho com a coleta de sugestões e análises técnicas, a comissão chegou ao parecer final. Com a aprovação unânime dos parlamentares, o relatório do deputado Jurandir Maciel propõe diversas mudanças na legislação de prevenção contra incêndios no Estado, reunidas em um anteprojeto que será votado em plenário após apreciação na CCJ. O relator destaca que o texto poderá receber as sugestões dos deputados até a votação. Tanto eu quanto o deputado Adão trabalhamos junto com os deputados para tentar ajustar aquilo que os deputados entendiam que era necessário. Conseguimos ajustar as propostas dos deputados. Por outro lado, pode ter alguma outra divergência ao longo da etapa agora da tramitação deste projeto, mas ele vai ir ao plenário, vai baixar as comissões. Então também é um momento que os deputados vão poder dar a sua contribuição e isso será importante. Mas eu entendo que para esta primeira etapa, que é um projeto que nos dê um modelo ou um escopo geral, ele está muito bem construído e, mais do que isso, articulado com os deputados. Um dos pontos de destaque propostos na matéria cria a obrigação de casas noturnas e de presença de público a manter um seguro de responsabilidade civil para seus usuários. E a separação do Comando de Bombeiros da Brigada Militar, dando maior independência e recursos à corporação, também foi sugerida. Nós achamos interessante, achamos bom nesse momento em que se aperta a legislação, que se atribui responsabilidades objetivas, rigorosas, inclusive para o Corpo de Bombeiros, que é quem tem que liberar para um uso perigoso desse, como boate, etc. e tal, que se dê a eles também a autonomia para se auto-administrarem, autonomia inclusive financeira, porque o que nós verificamos, por exemplo, quando fomos a Santa Maria, é que o Corpo de Bombeiros não tem condições materiais de responder, de atender o que lhe é solicitado. Eles dependem de fundos votados por um conselho municipal, de entidades privadas em parte, da prefeitura de outro, e acaba não tendo condições de assumir tecnicamente o que tem. Por exemplo, Santa Maria não tem uma academia para treinar aquele pessoal dele. O jeito carrega, às vezes, o seu peso, mais a mochila de socorro, mais tudo, são 100 e tantos quilos nas costas para subir uma escada, e ele, às vezes, não tem uma escada automática que o leve ou um outro recurso que lhe permita introduzir lá, não tem as máscaras adequadas. Olha, a carência é enorme. Outra alteração bastante destacada foi a inclusão da carga de incêndio na avaliação técnica dos projetos de prevenção de incêndios nas edificações gaúchas. Esta, do ponto de vista técnico, é a grande novidade, porque a legislação atual ela leva em conta, no fundamental,
somente área e altura de uma edificação para exigir o projeto de prevenção contra incêndio. Agora nós vamos colocar mais critérios. O uso, por exemplo, da edificação, a quantidade de pessoas na edificação, a questão, por exemplo, do recolhimento de exaustão de fumaça e, fundamentalmente, o tema da carga térmica, ou seja, a carga de incêndio. Nós vamos levar em conta agora o potencial calorífico existente dentro de uma edificação que pode entrar em combustão, ou seja, tudo aquilo que compõe uma edificação que pode entrar em combustão. Esta é a grande novidade. Isto não vai igualar, por exemplo, edificações que têm uso absolutamente distinto, e se você levasse em conta somente a área e a altura, você faria projetos absolutamente iguais de prevenção contra incêndio para esta edificação. O parlamentar comemora o final de o que considera um grande trabalho do Parlamento Gaúcho e um salto de qualidade para o Estado. Eu não tenho dúvidas de que nós fizemos um processo muito qualificado, um processo que ouviu os setores que conhecem o tema, ouviu quem se beneficiaria, evidentemente, da segurança como a sociedade e não deixou de fazer aquilo que é fundamental, ou seja, produzir uma legislação muito rigorosa e muito consistente à altura do momento, das exigências e da necessidade da sociedade gaúcha. O Instituto dos Arquitetos do Brasil está preocupado com uma questão que afeta cada vez mais o cotidiano das grandes cidades. A mobilidade urbana é tema de um fórum realizado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ruim demais. Insuportável, ninguém aguenta. A cena se repete em todas as grandes cidades brasileiras. Pontos cheios, ônibus lotados e trânsito engarrafado. E apesar de ter sido estopim para as recentes manifestações populares no país, o preço da tarifa do ônibus é apenas um dos motivos da insatisfação dos usuários do transporte público. Os ônibus estão superlotados, o metrô sem condições de operar. Você fica horas e horas em ponto de ônibus. Encontrar alternativas e soluções para as cidades brasileiras andarem é o desafio dos especialistas reunidos neste ciclo de debates sobre política urbana, transporte público e desenvolvimento. O desenvolvimento brasileiro propiciou uma melhoria na qualidade de vida das pessoas, digamos assim, da soleira para dentro das casas dela. Mas da soleira para fora, houve até um declínio dessa qualidade. As pessoas estão gastando mais tempo para sair de casa e ir até o trabalho, gastando mais tempo para sair de casa e ir até a escola, enfim, se movimentando muito mal nas cidades brasileiras. Segundo esta especialista, a rápida urbanização das cidades brasileiras não foi acompanhada pelas políticas para o transporte público. Os governos, em várias dimensões, esferas, não priorizem na hora do investimento, não priorizam nas condições para que esse transporte tenha qualidade. Então, as ruas, ao longo dos anos, foram sendo tomadas por outros usuários, principalmente pelo transporte individual. Como as necessidades da população mudam, os urbanistas defendem que a mobilidade necessita de um planejamento integrado e versátil. A vida contemporânea exige isso. A gente ficou mais sofisticado nas nossas necessidades e exigências de mobilidade. Então a bicicleta tem vez, o andar a pé vai ter vez, o ônibus, o BRT, o VLT, o trem, o metrô. E dependendo da situação de cada metrópole, você vai responder com uma gama, no meu ponto de vista, diversificada de oferta para poder ajustar a essas necessidades que são muito grandes e que mudam com muita rapidez. Desde maio, a Assembleia realiza um fórum técnico para debater a mobilidade urbana. Uma das preocupações é auxiliar os quase 200 municípios mineiros que terão que elaborar planos municipais de mobilidade até 2015. A Assembleia vem procurando dar essa contribuição à sociedade e buscando trazer à sociedade essa discussão para que possamos apresentar de maneira objetiva, nos próximos marcos legislativos, essa percepção de como a sociedade entende que devem ser estruturados as questões relativas à mobilidade urbana. A seguir, Câmara promove debate e lança livros sobre racismo. E o Senado analisa projeto de lei para tirar de circulação as sacolas plásticas. Não saia daí, a gente volta em instantes.